seu Filho amado, para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque ele vive. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez a fim de meditarmos na Palavra de Deus. Meu nome é Edivaldo e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no Evangelho de Marcos, capítulo 14, a partir do verso 22 ao 26. Assim diz a palavra do Senhor. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos discípulos, dizendo: Tomem, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu-o aos discípulos e todos beberam. E lhes disse: Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Ritual ou memorial? Primeiro Jesus diz: Isto é o meu corpo. E depois, ao pegar o cálice de vinho, diz: Isto é o meu sangue. Tudo isso revela que a ceia do Senhor não é um ritual, mas um memorial, uma recordação espiritual por meio de elementos físicos. Portanto, nesse momento, os elementos físicos tomam um sentido puramente espiritual. Enquanto Jesus e os discípulos participam da refeição da Páscoa judaica, ele dá novo significado àquele momento de celebração. Os dois elementos que farão parte do novo concerto ou nova aliança serão o pão sem fermento e o vinho ou fruto da videira. O pão asmo, que é pão sem fermento, não é o que se come todos os dias. Esse era o pão ordenado para a Páscoa e a festa dos pães asmos, ou pães sem fermentos, quando foi ensinado para os israelitas por ocasião da saída do Êxodo, ou por ocasião do Êxodo, a saída do Egito. O vinho compartilhado representava o seu sangue, ou o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, conforme anunciado por João Batista no Evangelho. No Evangelho de João, capítulo 1, versos 29 e 36. É importante frisarmos aqui que o pão e o vinho não se transformam literalmente na carne e sangue de Jesus. Pois quando Jesus disse: Isto é o meu corpo e isto é o meu sangue, afinal, quando ele anunciou isso, seu sangue ainda circulava em seu corpo. Portanto, fica claro que ele está fazendo uma referência simbólica aos dois elementos, dando um significado puramente espiritual. Antes de passar os elementos da ceia, Jesus faz uma oração. Suas orações são bem específicas e revelam a importância daquele momento. Uma oração curta que acaba perdendo seu significado por falta de meditação nas palavras de Jesus. Às vezes nós queremos falar muito, mas às vezes sem sentido. Jesus fala pouco, mas com um sentido muito profundo. A primeira oração, quando diz: Jesus tomou o pão e deu graças, ele usa uma palavra grega para esse momento que se traduz como algo
abençoado ou tendo abençoado. É a palavra chama euloguessas, do verbo eulogel, que significa tendo abençoado, ou seja, é um pedido de bênção ou da bênção de Deus para o pão e também para os que dele comerem. Ao mesmo tempo, é uma ação de louvor a Deus pela bondosa graça a favor dos homens, possibilitando a salvação por meio de sua morte. A segunda oração, tomou o cálice e deu graças. Embora no português nós vemos as frases bem semelhantes, nessa parte é uma outra palavra grega, que é eucaristel, o verbo, significando tendo dado graças, aqui indicando seu agradecimento, enquanto na primeira indicando um pedido de bênção para aquele momento, aqui e agora indicando um agradecimento a Deus pelo vinho, pelo fruto da videira e pelo seu significado. É o sangue da nova aliança. Além de anunciar o início da nova aliança com sua morte, Jesus está muito grato a Deus por tudo que está prestes a acontecer. O ensino de Jesus na hora da ceia envolve sua morte e ressurreição, pois ele diz: façam isso em memória de mim. Isso significa que se você participa da ceia do Senhor aos domingos, conforme ensinado em Atos 20, verso 7, que nos diz: no primeiro dia da semana, nos reunimos com o propósito de partir o pão. Seja nossas reuniões, as reuniões dos cristãos, dos discípulos verdadeiros de Jesus, ocorrendo aos domingos, tem o propósito de partir o pão. Mas se nós temos o entendimento correto, mas ao longo de nossa semana nos esquecemos de Jesus, vivendo a vida à nossa própria maneira, nós transformamos com as nossas atitudes aquilo que seria um memorial apenas num ritual. Ou seja, fomos lá, cumprimos nossa obrigação e depois vivemos a vida do jeito que queremos. Que destruição de toda a obra que Jesus fez nós fazemos com as nossas atitudes. Outro ensino também na hora da ceia envolve comunhão com seus discípulos, pois ele diz, ele partiu e deu aos discípulos. Ou seja, só participa desse momento de comunhão com Jesus aquele que se torna seu discípulo, seu seguidor. E no Evangelho, ele nos revela, no Evangelho de Mateus, como se faz um discípulo. Em Mateus 28, 19, quando disse: ide, portanto, fazei discípulos, fazei seguidores de mim, para mim, de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho ordenado. O último ensino, no momento da ceia, envolve nossa esperança futura de salvação e participação no reino de Deus. Quando ele diz no verso 24, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Se você é discípulo de Jesus, você participa de um memorial, você participa da comunhão com Ele e você aguarda a esperança futura. O pão, que simboliza o seu corpo, quando partido, significava o que aconteceria com o seu corpo na cruz. Quando pensamos no corpo de Cristo, nós podemos pensar em Jesus
crucificado, sim, mas também no seu corpo espiritual, que é a sua igreja, cuja vida deve refletir a vida de Jesus. Por isso, não é um ritual, e sim um memorial. O cálice representa seu sangue derramado na cruz, antecipando deste modo o que ocorrerá com ele no dia seguinte, depois desse momento com os seus discípulos. É importante notarmos que tudo está caminhando para o cumprimento das profecias anunciadas por Deus. Essa doação da vida. Sangue é vida e Jesus doou toda a sua vida. E também o sangue ratifica, quer dizer, confirma a nova aliança, pois sem derramamento de sangue não há remissão ou perdão de pecados. Esse foi o meio que Deus usou para iniciar a nova aliança com a humanidade, anunciada pelo profeta Jeremias, no capítulo 31, do 31 ao 34. E confirmada na carta aos Hebreus, no capítulo 8, versos de 8 a 13, capítulo 9, do 13 ao 22. É importante ler essas escrituras. E é também o cumprimento da terceira parte da promessa feita a Abraão em Gênesis 12, de 1 a 3, quando Deus disse: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Vemos ainda nesse ensino de Jesus o elemento da promessa futura, nossa esperança da ressurreição e vida eterna, quando novamente ele tomará deste cálice com os seus discípulos. Isso pode indicar na ceia aos domingos, pois ele disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso pode indicar que ele está presente, sim, na nossa ceia aos domingos, mas também pode significar que ele estará, e certamente estará, no banquete celestial para sempre, ou as duas coisas. Na ceia, nós anunciamos a morte e ressurreição de Jesus, até que ele venha. Primeira carta aos Coríntios 11, 26. Isso mostra que a morte nos separou de nosso Senhor temporariamente e em breve estaremos gozando da sua presença celestial e eterna. Ritual ou memorial? O que a ceia significa para você? Se encarar ou fizer dela um ritual, entrará para adorar a Deus, mas não gozará de sua presença e sairá do mesmo modo que entrou. Mas se encararmos como um memorial, lembraremos de Jesus e do seu amor demonstrado por nós no domingo e ao longo da nossa semana. E isso influenciará e transformará as nossas vidas. Deste modo, estaremos dando continuidade na ceia como Jesus instituiu. Os mesmos elementos, as orações, compreendendo o seu significado, celebrando a presença do Senhor em nosso meio, o que Ele fez, faz e fará por cada um de nós no futuro. Que Deus te abençoe. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está.